paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e hoje nós vamos falar do tema O Anjo do Senhor. Nós já falamos a respeito dos anjos nos áudios anteriores. Os anjos são seres criados por Deus para servir o reino de Deus, para adorar o Senhor. Mas hoje nós vamos falar do anjo do Senhor. E eu quero que vocês prestem bastante atenção porque você vai ver muito esse termo no Antigo Testamento. Aqui, quando fala do anjo do Senhor, a letra A está com letra maiúscula, porque aqui não está se referindo a um anjo comum. Aqui está se referindo ao representante da Santíssima Trindade, está se referindo ao próprio Deus. A palavra anjo, palavra hebraica malak, que significa mensageiro e representante. Então, quando você vê o anjo do Senhor com a letra A maiúscula, está se referindo ali ao representante da Santíssima Trindade, está se referindo ao próprio Deus, tá bom? E eu gostaria de deixar algumas referências para que vocês possam entender melhor sobre isso. Por exemplo, as referências que eu vou dar, eu vou resumir. Então, eu quero que vocês meditem também em casa, tá certo? Então, vamos começar aqui dando uma referência em Gênesis capítulo 16. Quando Agar, a serva de Sara, ela foge de Sara, né? Que antes era Sarai. A partir do versículo 7, fala que o anjo do Senhor, anjo com letra A maiúscula, anjo do Senhor, encontra Sarai junto à fonte, no deserto. E eles têm uma conversa. E no versículo 10, fala assim, ó, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Veja, aqui não está falando, Deus vai multiplicar a tua descendência. Está falando, multiplicarei. Porque aqui é o próprio Deus que está falando, que é multiplicar a descendência de Agar. E aí no versículo 13, ela compreende que ali era o próprio Deus falando com ela, porque fala assim, ó, então ela invocou o nome do Senhor. Ou seja, se fosse um anjo, ela não ia invocar o nome do anjo, né? Então ela invocou, um anjo comum que eu falo. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és Deus que me vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então ela percebe que ali não é um anjo comum, ali é o próprio Deus falando com ela. Eu vou dar também outra referência para vocês, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés vai apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, no Monte Horebe, ele vê a sarça ardente. Eu gostaria de ler com vocês capítulo 3 de Êxodo, versículo 2, diz assim: ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Versículo 3. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Versículo 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Veja, no meio da sarça ardente não estava o anjo do Senhor, mas aqui está falando que Deus o chamou do meio da sarça. Então nós já entendemos que o anjo do Senhor era o próprio Deus. E aqui fala que Deus falou assim, Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. E aí no versículo 5, Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por quê? Porque o próprio Deus estava ali. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ali mostra que o anjo do Senhor, na verdade, era o próprio Deus. É bem claro esse trecho bíblico. Mas eu gostaria de dar aqui outro texto para vocês, lá no livro de Josué. Eu estava lendo na Bíblia King James, agora eu vou ler na Almeida atualizada. Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Antes de Josué invadir Jericó. E aí fala assim, ó. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Aqui fala espada nua, mas é uma espada desembainhada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu-lhe ele, não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou. Veja, amada, se fosse um anjo normal, um anjo comum, Josué não ia adorá-lo. Mas por que Josué o adorou? Porque ali Josué percebeu que era o próprio Deus, era o próprio Senhor, era o anjo do Senhor que estava ali, o representante da Santíssima Trindade. Agora eu gostaria de deixar um outro trecho bíblico que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 13, quando o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão e fala, né, que a esposa de Manoá, pai de Sansão, era estéril e aí ela ia ter um filho que ia ser consagrado ao Senhor. E aí no versículo 17 fala assim, ó: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Aqui ele não tinha percebido ainda que era Deus que estava falando com ele. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, veja, o anjo do Senhor com A maiúsculo, anjo do Senhor, e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Preste atenção nisso, que é maravilhoso. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua esposa e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá, quer dizer, eles estavam consagrando ao Senhor, mas o seu próprio Deus estava ali com eles. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Então eles se prostraram. E aí, versículo 21, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua esposa: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então ele sabia ali que o anjo do Senhor era o próprio Deus, né? Então, aqui a gente percebe que o próprio Deus se revelou muitas vezes a muitas pessoas, né? No Antigo Testamento, mas ali era o representante da Santíssima Trindade, o próprio Deus estava ali. E quando fala assim, por que me perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Aí a gente lembra lá do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala sobre o Senhor Jesus. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, olha que maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a gente entende que o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E aí, só para fechar aqui, para que vocês entendam que é o próprio Senhor Jesus aqui no Antigo Testamento se revelando, representando ali a Santíssima Trindade, o próprio Deus se revelando aos homens. Inclusive tem até uma palavra para isso, né? Que é o anjo teofânico, que é quando o próprio Deus se revela a uma pessoa pessoalmente, né? E aí Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, preste atenção, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejai, virá para seu templo, e ele certamente vem. Aqui está anunciando o Senhor Jesus, está falando o anjo da aliança, ou seja, o anjo do Senhor, o próprio Senhor. Por isso que você vai ver muitas vezes, quando aparece o anjo do Senhor, pessoas prostrando, se adorando, né? Porque ali é o próprio Deus. Para que vocês não venham confundir e achar que podem adorar anjos, porque aqui não é um anjo comum criado. Aqui é o próprio Deus se revelando. É o mensageiro representante da Trindade. Então aqui é o próprio Deus. Amém, amadas? Então todas as vezes que você vê o anjo do Senhor, você vai entender que é o próprio Deus, anjo com A maiúsculo, é o próprio Deus que está ali. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então,
Espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito extenso, amadas. Eu tentei resumir, citei algumas passagens bíblicas para que vocês possam compreender, mas é um assunto bem extenso. Mas eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês não venham confundir, tá bom? O anjo do Senhor, que é o próprio Deus, com o anjo comum. Você vai ver várias passagens, anjo com A minúsculo, né, se referindo a outros anjos. Só para finalizar aqui, eu me lembrei quando o Senhor apareceu lá a Abraão, em Gênesis 18, o Senhor estava ali com 2 anjos. O Senhor, ele falou com Abraão, e os 2 anjos desceram para destruir Sodoma e Gomorra, mas o próprio Deus estava ali falando com Abraão. Então, a gente entende que existe o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus. Ali era no Antigo Testamento, né? Então, a gente entende que era o próprio Senhor Jesus que estava ali, representando a Santíssima Trindade, e que todas as vezes que nós vemos adorando a Ele, na verdade a pessoa não está adorando a anjos comuns, mas está adorando ao próprio Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz, espero que vocês tenham compreendido e que Deus abençoe cada uma de vocês.